uma palavra aqui que está no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, eu vou ser rápida para não tomar muito tempo, porque eu quero falar um pouquinho mais. No capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Verdade. Pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E foi pela fé, irmãos, que eu venci, que eu estou aqui. Eu falei que eu não ia me emocionar, mas se eu me emocionar, eu quero dizer que não é por tristeza, é por alegria. Porque passar pelo que eu passei, eu acredito que não é para qualquer um. É muito, muito difícil passar por uma situação dessa. No mês de maio, alguns é que eu acredito que não sabem, mas no mês de maio, se não me engano, dia 15, 13, eu recebi o diagnóstico de carcinoma. Carcinoma é um câncer que fica aqui na parótida. Parótida é uma glândula salivar que a gente tem assim do lado do rosto. Inclusive é importante eu até falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que muitos aqui nem sabem o que é isso. Eu andei comentando com algumas pessoas e elas falaram para mim: nossa, eu nem sabia sobre isso. É muito importante a gente prestar atenção no nosso corpo, principalmente nós mulheres. Também homens, porque pelo estudo esse caroço ele sai mais em homens. Só que esse tipo de câncer que eu tive, existe vários tipos. E o meu, irmãos, foi um dos mais raros, infelizmente. O bom também desse nódulo que sai aqui na parótida, na glândula salivar, 80% dele é benigno, mas os 20% é maligno. E infelizmente o deu maligno. Estive ali passando por este processo de maio para cá, foi difícil, não foi fácil, mas eu fiz todos os meus exames. Isso foi numa quarta-feira. Na terça-feira, na quarta eu passei muito mal, eu chorei muito, foi muito difícil. E o mais incrível é que eu tenho isso há mais de 7 anos. E eu falei para Deus: Senhor, é o Senhor mesmo na minha vida, porque era para estar espalhada, era para estar enorme. Mas quando eu fiz todos os meus exames ali, o médico me falou: está muito no início, é muito pequenininho o seu nódulo. Eu falei: que bom. Ali eu comecei a entender que era Deus na minha vida. Logo no comecinho, alguns anos atrás, eu procurei um otorrino. Todas as vezes que eu ia no otorrino, ele me dizia: o seu ouvido não tem nada. Infelizmente, não sei o que é. Vamos passar no Google? Mas o buco não ia, o maxilar, que é o médico que olha o nosso maxilar, não ia resolver isso, porque não era no meu maxilar, era bem aqui embaixo da pontinha da orelha. Desisti, passei 4 anos sem ir atrás, falei: não vou mais atrás, eu vou procurar, cansei. Esqueci. Só que todas as vezes que eu estava brincando com os meus meninos, até mesmo quando o Felipe chegava próximo de mim, eu sentia aquela dor, como se fosse uma dor de ouvido, me dava pontadas dentro do ouvido. E tinha vezes que eu estava sentada aqui e ficava pulsando, queimando. Eu falava: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou em tantos médicos e nenhum descobre o que é isso. Até que do nada eu senti de voltar no médico. Eu falei: não, agora eu tenho que procurar saber o que é isso. Foi quando eu fui um dia aqui no Jabaquara, em São Luís, passei com um médico lá, mais uma vez o otorrino. O otorrino me examinou, tocou no nódulo e falou: olha, isso daqui não tem nada a ver com seu ouvido. Eu vou te passar com um amigo meu que eu tenho aqui na outra rede, no outro prédio do lado. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Ele vai ver para você o que é. Mas, pelo pouco de conhecimento que eu tenho sobre essa região do ouvido, parece que você está com um nódulo na parótida. Ok.
Passei ali para o otorrino, fui encaminhada para o outro, cheguei lá, fui atendida por um cirurgião cabeça e pescoço, que é o que eu disse para vocês, a maioria que não conhece esses médicos cirurgião cabeça e pescoço, é muito raro a gente procurar esse tipo de médico. E quando eu fui ali com ele me examinou, um médico muito bom por sinal, pensa em um médico top, ele é da Colômbia, não é brasileiro, ele me examinou e falou, olha, você está com nódulo na parótida. Eu falei, e aí, doutor, o que é isso? Eu nunca nem ouvi falar. Ele falou, olha, nódulo na parótida acontece muito, não é muito fácil assim de se ver. Acontece muito em homens que fumam e bebem. Você fuma? Eu falei, nunca fumei na minha vida. Bebe? Eu falei, para honra e glória de Deus, não mais. Ele falou assim, tá, então vamos fazer alguns exames, vamos fazer alguns ultrassons do pescoço, da região, e vamos ver o que é. Vou te pedir uma PAF. O que é a PAF? É uma punção com agulha fina. Vai enfiar essa agulha dentro do seu nódulo, puxar, tirar o líquido, para ir para o patologista, para ele ver que tipo de célula é aquela, se é benigna ou maligna. Ok, fiz a tal da punção, fiz as ultrassons, chegou os resultados, fui lá. Ele falou, infelizmente, é o nódulo na parótida. Eu, como curiosa, sou muito curiosa. Um conselho que eu vou dar para vocês, não vá para o Google. Tudo que eu quero saber, eu vou para o Google. E pensa num trem mentiroso, é o Google. O Google só vai dizer que vocês vão morrer. Aí fui para o Google antes de receber os meus exames. E no Google só falava que era câncer, mas não dizia que tipo de câncer era. Só dizia que era maligno. Aí quando chegou o resultado, infelizmente os hospitais mandam direto para a gente o resultado. Lá vai eu abri o resultado. Aí estou lá em casa, numa terça-feira à noite, depois do trabalho, abri lá meu aplicativo do hospital onde eu passo, estava lá. Exame patológico lá liberado. Quando eu abri, estava lá. Já tinha estudado no Google o que é um câncer, como que vem na biópsia. Aí estava lá, carcinoma de células acinárias. Falei, que diacho é isso? Aí lá foi eu pesquisar de novo, câncer de células acinárias. Câncer maligno. E raro, muito raro. Voltei com o médico, doutor, deu câncer. Cheguei lá que eu não conseguia nem falar. Eu chorei tanto que eu molhei a poltrona no hospital. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Eu chorei demais. Foi difícil para mim. Mas, enquanto eu estava ali chorando, no fundo, lá no fundo eu tinha uma certeza. Sabe assim, aquela fé que está bem pequenininha, mas eu mesma falava comigo, Vânia, por que você está chorando? E cadê o Deus que você serve? Cadê aquele Deus? Que Deus é esse que você está servindo? Eu falei, é verdade, vou parar de chorar. Fui com o joelho, isso foi numa terça. Chorei terça e quarta, eu fiquei sem comer esses 2 dias. Quando eu vi o nome carcinoma, que é câncer, eu falei, eu vou morrer. O que eu vou fazer com meus filhos? Você nem lembra do marido, não, só pensa nos seus filhos. O que eu vou fazer com meus filhos? Não, pensei agora, eu falei que eu vou morrer, gente. Outra coisa também que eu quero dizer, quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, na nossa mente vem, vou morrer, mas não é isso. Você nem sabe, olha o que o meu médico falou. Vocês nem sabem que tipo de câncer é, que estágio está. Igual você, está no início, está tudo ok. Vocês não podem ficar indo para Google, o Google mata vocês. E outra coisa que eu aprendi, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente mesmo fica doente, porque na nossa mente você para de comer, você para de beber, de dormir, e nessa você só vai se afundando. Isso foi na terça, na quinta eu falei, chega, você não vai mais chorar, você vai para o joelho. Foi quando eu mandei o vídeo nas Mensageiras da Paz, falei, eu vou pedir ajuda para as minhas irmãs e vamos para o joelho. Aí estou ali no meu trabalho, pelos cantinhos chorando, e eu no lugar chorava, e eu chorava, fui para o joelho. Irmãos, que coisa linda é Deus. Vocês não têm noção a paz que Deus me deu. Foi tão lindo a paz que Ele me deu. Foi uma experiência incrível. Só quero dizer para vocês que Deus, Ele é lindo, Ele cumpre. E a experiência que eu tive com Deus. Eu falo que o que eu passei foi uma escola. Tem o lado ruim e tem o lado bom. Qual o lado ruim? Não é fácil para ninguém receber um diagnóstico desse. Mas o lado bom é que você aprende.
E ali eu percebi que era a mão de Deus. Verdade. E assim, fazia um tempo, como eu já tinha esse nódulo há um tempo, eu já sabia que era a mão de Deus. E eu orava e já tinha mais de 3, 4 meses que Deus estava em silêncio. E não tem coisa pior quando ele fica calado. Mas o bom é que quando ele fica calado, ele também está trabalhando. Maravilha. E todas as vezes que eu falava a Deus, porque o Senhor não fala comigo. Se o Senhor pelo menos usasse alguém ou me desse um sinal, eu tenho certeza que eu ia ficar calma. Graças a Deus. Só que o desespero da gente é tão grande quando você está passando por algo assim, que Deus está falando com você de alguma forma e você está desesperado. Você não está vendo. E Deus falava comigo o tempo todo. Quando eu recebi o meu diagnóstico, que eu estou ali na janela chorando, falei, Senhor, o que eu vou fazer? E lá fora eu vi um hino de um bar onde eu orei 4 anos que a gente não dormia. E esse bar fechou. E de dentro daquele bar, que hoje é um restaurante, tinha um hino que falava assim: meu Deus é um Deus de vitória, Deus de milagre. Olha! Aleluia! Aí ele chegou perto de mim e falou: por que você está chorando? Olha lá o hino falando com você. Seu Deus é um Deus de milagre, Deus de vitória. Eu me E aí, quando eu fui para o joelho, eu falei assim para o Senhor, eu sou muito sincera nas minhas orações. Eu falei para Deus, a partir de agora, se o Senhor está comigo, me dê uma paz que eu nunca senti na minha vida. E eu creio que a partir de hoje, Deus, a minha fé ela vai ser aumentada. E a partir de ali, irmãos, eu senti uma paz, vocês não têm noção. Na quinta-feira, depois que eu voltei para casa, eu já estava comendo, dormindo bem, parece que eu já não tinha mais nada. Eu já não sentia mais nada. Na minha mente eu já não tinha mais nada. E eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo que paz é essa. E Deus o tempo todo falando comigo assim, ó, por coisas pequenas. Eu falei, amém, agora eu estou entendendo. Vocês não têm noção como a minha fé saiu disso aqui para isso aqui. Que coisa linda. Deus só me deu tanto a minha fé que a partir daquele dia eu já não tinha mais medo de nada. Eu falei, Senhor, se o Senhor estiver me preparando, porque eu não estou entendendo essa fé, se o Senhor estiver me preparando para me levar, amém, eu quero ir, porque a paz que eu estou sentindo é muito linda, é muito gostosa, eu quero ficar assim, sentir essa paz. E eu fiquei com uma paz tão grande que a partir daí, quando eu voltei no meu médico, eu lembro que eu saí daqui numa quarta-feira, se não, numa sexta, e foi em uma vigília da Sassa, e tinha um dos moços que estava aqui, não sei se é pregador ou cantor, ele louvou um hino que aquilo ficou na minha mente. Ele falava assim, aquele mesmo caminho que você percorreu chorando, você vai fazer sorrindo. Verdade. Eu falava, eu creio. Nesse dia, eu saí daqui 1h, meia-noite e meia, fui para o Hospital São Luís fazer uma ressonância, porque depois que a gente sabe de tudo isso, o médico pede ressonância, vários exames. 11 exames de sangue, uma ressonância detalhada, um raio-x do tórax, e eu saí daqui meia-noite e meia depois do culto da Sassa, com aquilo na mente que aquele moço cantou e fui embora. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza que a partir de agora vai ser diferente. Fiquei 1h dentro da máquina da ressonância, meus meninos dormindo lá fora no sofá com o Felipe. E quando eu saí do hospital já era 4h da manhã. Voltei para casa. Depois disso, eu estava vindo na segunda-feira do milagre e eu trazia a minha ressonância, meu pedido. Eu ajoelhava ali e falava, Senhor, nessa ressonância não vai dar nada. Não vai dar nada porque o Senhor me colocou uma paz. Eu sei que não vai dar nada. Aí eu comecei a subir um monte. Nem era para mim estar indo para o monte, mas foi na casa, o nosso amigo Anderson nos convidou e nós fomos. E ali Deus começou a usar pessoas na última semana para falar comigo. Eu estava em silêncio.
E aí, uma irmã ali no monte falou assim: irmã, eu vejo uma folha branca nas suas mãos. E sobre essa folha, Deus desce com uma cura. E você só vai entender o processo depois. Isso foi quase os dias nós estávamos subindo o monte. Segunda. Na quarta, o médico me chama. Vem aqui comigo que a sua ressonância saiu, eu preciso te mostrar. Ok, doutor. Sim. E aí ele, não foi a ressonância, foi outros exames. Ele olhou os meus exames, não, foi a ressonância sim. Ele olhou todos os meus exames de sangue. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei no médico, eu estava subindo umas escadas, o hospital é muito grande, tem umas escadas subindo, eu estava subindo, eu sentia do meu lado como se tivesse dois anjos. Verdade. E quando eu subia, eu sentia eles do meu lado e eu sorria, eu olhava para o lado e sorria, eu falava: Deus me livre. Era dois anjos, aleluia. Aí eu subia aquela escada e falava: Senhor, assim quando eu pisar naquela sala, a minha ressonância não vai ter dado nada. Graças a Deus. Quando eu fui entrar no banheiro, eu falei: Felipe, me espera um pouquinho que eu vou no banheiro. Quando o médico me chamar, disse que eu vou no banheiro. O Felipe falou: ele já está te chamando. Quando eu entrei, o médico estava assim: ó, sua ressonância. Metade dela estava branca, só tinha escrito aqui em cima. E veio na minha mente que a irmã me falou no monte. Eu falei: doutor, já me diz o que aconteceu? Como que tá? Ele falou: não tem nada. Seus exames de sangue estão tudo ok, seu raio-x está tudo ok, seu elétrico está tudo ok, e sua ressonância só está o seu nódulo bem pequenininho lá. Para todo nódulo na parótida, o que tem que fazer é a cirurgia, não tem o que fazer. Não adianta tomar remedinho, fazer nada que ele não vai sumir, só se for um milagre mesmo de Deus. E aí eu falei, às vezes eu ficava pensando comigo: mas por que Deus não me curou? Aí Deus falava assim no meu coração: sabe por que eu não vou te curar? Porque quando você estiver parada como você está agora, que é por isso que eu estou te colocando a mão, você vai olhar no espelho e vai ver essa cicatriz. Você vai ter que passar pela mão dos médicos. A minha mão vai estar sobre você, mas você vai passar pelas mãos do médico para toda vez que você pensar em desistir. Você vai olhar no espelho e vai ver o que eu fiz na sua vida. E aí o médico falou: a sua ressonância está tudo ok, o nódulo é 1 centímetro, é muito pequenininho, está muito no início, não tem nada de raiz, não tem nada de metástase, está tudo ok, vamos arrancar e acabou. Falei: tá bom, tem certeza, doutor? Ele tem. Falei: sai daí, sua incrédula, Deus já falou que está com você? Amém. Bora marcar a cirurgia? Falei: pra já. Marcou o dia 27 agora de junho. No dia 26 de junho, a paz continuava. Quando eu fui ter o meu último menino, foi cesárea. Pra vocês terem uma ideia, teve que me amarrar na maca, de tanto medo que eu tenho de corte. Eu gritava igual louca, eu falava: eu vou morrer. O menino nasceu, tá do meu lado chorando, e eu gritando que eu vou morrer, porque eu tenho pavor de médico. Só que dessa vez a minha paz era tão grande, que quando eu cheguei ali no dia 26, 27, eu saí de casa dia 27, 5 horas da manhã, porque o médico é lá na Moca. Eu saí de uma paz tão grande que quando eu cheguei lá, eu assinei a papelada, um monte de papel, você tem que assinar. Aí a moça olha para a cara do filho e fala assim: você não vai subir com ela. Eu falei: eu vou subir só? Ela falou: tá bom. Dei tchau para eu subir. Aquela paz. Até aí eu me conheci na Vânia de antes, eu estava gritando, eu estava chorando, não vou sozinha, eu vou morrer. Eu subi sozinha com a moça no elevador. Ela falou: agora você vai ficar nesse quartinho, você vai se esterilizar todo, porque para ir para a sala lá tem que estar toda limpinha a cirurgia. Ok. Fiquei ali na sala, bonitinha, tomei um banho, coloquei a roupa, daqui a pouco veio a médica, daqui a pouco veio a enfermeira, daqui a pouco veio os anestesistas. Vamos subir? Vamos. Me colocou na maca, subi. Aí eu falei assim: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas fala comigo pela última vez antes de entrar naquela sala. Aí quando a minha maca estava entrando no elevador, uma moça que limpa o hospital falou assim: mocinha, fica em paz, tá? Porque Deus está segurando de suas mãos. Ele está contigo.
Deus é Espírito, aleluia. E fiquei em outra sala de espera. Aí os anestesistas vieram, conversaram comigo. Meu médico veio até mim, o que me acompanhou do começo. Ele falou: e aí, tá calma? Eu falei: tô calma, doutor. Nunca tive tão calma. Ele falou: que bom. Já te encontro na sala, tá bom? Eu falei: tá. Aí deitadinha ali, tranquila. Tava brincando com as que estavam do meu lado, as outras pacientes. Vamos subir para a cirurgia? Vamos. Bora. Subi para a cirurgia. Cheguei lá, eu mesma saí dessa maca e sentei na outra da cirurgia. Aí sentei, fiquei brincando com a anestesista. Eu falei: eu quero tossir. Ela: pode tossir. Colocou aquela máscara em mim. Aí eu respirava bem fundo. Aí eu falei assim: doutor, eu acho que a minha alma está indo embora. Será que eu estou morrendo? É muito estranho tomar a anestesia geral, mas é uma delícia, é o melhor sono do mundo. E eu sentia formigando minha mãe, parece que estava arrancando assim o meu fôlego, me levando embora. Capotei. Quando eu acordei, todo mundo que acorda de uma anestesia geral tem delírios. Quando eu acordei tão assim elétrica que eu queria ligar para todo mundo, contar para todo mundo o que aconteceu. Eu preciso ligar, eu preciso mandar foto para as mensageiras e dizer que eu estou bem. Aí eu acordei, aí assim, meia tonta, sonolenta, aí eu falei: doutora, ela: oi, eu tive um sonho tão lindo. Ela: sério, me conta. Eu sonhei brincando, ela: brincando. Eu falei: com as crianças lá da minha igreja. Eu sonhei que eu estava brincando de rodinha com elas. O que é rodinha? Quando a gente faz ciclo, a gente fica brincando com elas. Só rodinha, não sei se vocês já brincaram, mas antigamente a gente brincava disso. Giovanni lembrou de vocês. E aí eu acordei, né? Falei: doutora, eu quero ir pro banheiro. Ela: vamos. Fui levantar, estava tonta, mas eu fui pro meu quarto rapidinho. Cheguei ali no meu quarto, aí eu fui ver o Felipe depois que eu saí da cirurgia. Aí o Felipe: você já viu o médico? Ele: já. E o que ele falou? Tirou 4 caroços de você. 4, mas não era um? Ele falou: não, tirou 4. Aí daqui a pouco meu médico chega na sala. E aí? Eu falei: tudo bem, doutor? Quantas horas de cirurgia? Me conta. Ele: 3 horas. Sério, doutor? 3 horas? É. Quantos caroços você tirou? Ele falou: 11. Mas não era 4? Não, foi 11. Mas por que os 11? É porque eu fiz um esvaziamento cervical de você. O que é isso? É quando ele tira os linfonodos que nós temos pelos corpos. Todos nós temos linfonodos. Só na região cabeça e pescoço nós temos mais de 250. Ele tirou esses linfonodos meus daqui para garantir que o que estava com câncer não passou para eles. Só que graças a Deus não tinha nada, deu tudo benigno. Pegou o nódulo principal, o que estava com câncer, foi para a biópsia novamente. O tempo todo eu falava para o doutor: doutor, você tem certeza que essa PAF minha, essa primeira que eu fiz, vai dar câncer? Ele falou: não, a primeira nunca é 100%. É a última que vai ser a principal. Aí foi quando eu comecei de novo: Deus, não vai dar nada, não vai dar nada. Aí quando foi agora, quarta-feira passada, feriado, ele me falou: vem aqui que eu quero te mostrar a sua ressonância. Já saiu. A ressonância não, a sua biópsia. Ok. Fui bem feliz, fui daqui lá louvando e tal, brincando. Cheguei lá: e aí, doutor? Ele: tudo bem? Como está a cirurgia? Eu falei: tá bem, estou me recuperando bem. Ele falou: olha, graças a Deus, você não vai precisar de tratamento nenhum. Falou: você não tem mais nada. Aí eu falava assim: glória a Deus, doutor. Que bom que eu não vou precisar de nada, foi Deus. E ele, como é brasileiro, ele fala todo enrolado, ele não entendia nada. Aí eu: doutor, muitas graças. Ele fala espanhol. Muitas graças, doutor. Foi o meu Deus, foi o meu Deus. Ela foi seu Deus. Aí ele: você não vai precisar de nada de tratamento, tá tudo ok. Eu falei: glória a Deus. Eu saí dali tão feliz, mas tão feliz. Eu falei: meu Deus, é só o Senhor. Gente, é mais de 7 anos que é esse nódulo. E estava no início. Aí a Raquel me acompanhou 2 vezes com o Eduardo. E a Raquel ria tanto de mim ali no consultório, porque o meu médico é muito bonzinho. E eu fazia tanta pergunta para ele que a Raquel falou: Vânia, você é médico do público, já tinha te mandado embora. Doutor, eu perguntei assim para ele: doutor, por que o meu câncer não aparece no Google nem no YouTube? Eu pesquisei, mas ele falou: porque o seu é raro. E só tem nos livros que a gente estuda. Mas doutor, eu queria saber sobre... O que você quer saber sobre isso? Você já está livre.
falei, doutor, pesquisei no Google, sabia? Ele falou, sabe o que o Google faz? Pesquisa no Google lá assim, ó, se um gato subir lá no poste, o que vai acontecer? Pode acontecer 5 coisas, mas no Google vai dizer que o gato vai pular e vai morrer. E é isso que acontece quando vocês pesquisam no Google. Não pesquisa, quem dá a palavra é a gente aqui, é a gente que vai falar para vocês qual o nível, o que é. Não adianta pesquisar lá. Já entendi, doutor, obrigada. Verdade. Graças a Deus, irmãos, minha cirurgia foi tudo bem. No primeiro e segundo dia eu vim com dreno, que é uma mangueirinha assim que fica drenando um líquido que sai. É horrível, eu fiquei em casa sem dormir 2 dias, tirei esse dreno e graças a Deus deu tudo certo. Eu quero agradecer muito as mensageiras. Eu amo cada uma de vocês. Vocês foram a mãe que eu ajudei aqui em São Paulo. Eu amo muito vocês. Irmã Maria, você mora aqui, você me ajuda de uma forma que eu nem vou te agradecer. A Drica que esteve em casa, a Tia Cida, a Selma, minha sogra, um monte de vocês, o Kelvin, o Eduardo, a Kel, todo mundo aqui. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. É tão chato às vezes, sabe? Assim, tem pessoas que estão passando por momentos assim que não quer falar o que ela está passando, mas sabe por quê? Irmãos, não fica com rabinho, não é verdade. Hoje em dia nas igrejas está tão ruim, sabe? Assim, está tão triste a desunião que às vezes as pessoas estão passando por um problema, mas tem medo de contar, porque na mente dela nem todo mundo quer o meu bem, nem todo mundo quer orar. Só que eu não pensei assim, eu falei, com a ajuda das minhas irmãs, eu vou conseguir, porque elas vão me dar força, porque eu sozinho eu não vou conseguir. E vocês me ajudaram tão grande, vocês não têm noção quando vocês me ajudou. Os jovens, eu sei que não foram na minha casa, mas a casa deles estavam orando por mim. Graças a Deus. Foi tão lindo que tinha gente no ônibus que eu nem conhecia, falava assim, sua foto está na minha igreja, eu estou orando. E eu falava, obrigada, eu não te conheço, obrigada. O meu vídeo foi um vídeo tão simples que eu mandei ele no nosso grupo, Mensageiras da Paz, mas que rodou assim em vários lugares. O pessoal de Leme, que eu amo, o pessoal do Ceará, que eu nem conheço, da Bahia, Minas, a Coluna e Firmeza, que a igreja da Sula, do pastor Ailton, tantas igrejas aqui me ajudou que eu não tenho nem como agradecer. Então assim, o que eu estou fazendo é, todos os dias que eu agradeço pelo que Deus fez na minha vida, eu peço a Ele pela vida de cada um de vocês que orou por mim. Eu não vou poder pagar, mas eu falo para Deus, Senhor, o Senhor sabe quem orou por mim. Abençoe em dobro a vida delas, ajuda elas, Pai, porque elas me ajudaram em oração. E eu agradeço muito, eu estou muito feliz com meu Deus. E deixa eu só falar algo aqui para finalizar. Gente, cuidado com Deus que você serve. Cuidado, porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Eu não quero estar por dentro dessa. Porque hoje eu entendo que foi por minha causa, por minha culpa que eu passei o que eu passei. Eu falei, Senhor, como eu já disse minhas orações, eu sou sincera. Se eu estou errando com meu esposo, se eu estou sendo uma má esposa, pode me amassar um pouquinho mais. Eu quero me consertar, mas eu não quero sofrer nas tuas mãos, porque não tem sofrimento maior quando Ele baixa a mão dele. Verdade. E outra coisa que eu quero dizer é, eu falava assim para Deus, Senhor, eu sou uma pessoa temente, Senhor. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa boazinha, eu ajudo tanto, não tenho maldade com ninguém, eu falo com todo mundo. Porque o Senhor permitiu esse câncer logo em mim. Eu vou falar com as minhas palavras. Eu ouvi a Deus falando assim porque é para me mostrar para eles que eu toquei na boazinha. Imagina o que eu vou fazer com os orgulhosos, nariz em pé. Você só foi um test drive. Você eu só toquei um pouquinho. Mas eu vou tocar, minha mão vai estar lá. Mas tem muitos que eu vou tocar e não vou pôr minha mão. Não vou pôr. Porque tem muitos orgulhosos, nariz em pé, que quando Deus pegar, a coisa vai ser feia. Porque, irmãos, um conselho meu que passei por isso, não queira passar, não queira. Porque dói. Eu posso dizer para vocês que doeu, mas foi um aprendizado. Eu aprendi muito.
eu estou contigo. Você só foi um test drive, agora os outros, quando eu pegar, não vou ter misericórdia não. Eu vou mandar lá para o hospital e vai ficar lá. E muitos eu até vou levar, porque não tem mais a mim perdendo temor. Verdade. E eu falei para Deus, amém. Porque eu sou uma pessoa tão temente ao Senhor. Pensa num negócio que eu tenho medo, é a mão de Deus. Graças a Deus. Todas as vezes que eu faço algo, eu já falo para Deus, Senhor, se eu estiver errando, me pega, me corrija. E graças a Deus, Deus esteve comigo. E eu estou aqui para honra e glória, contando meu testemunho, e quero agradecer a cada uma de vocês. E se precisar, irmãos, abracem, porque ninguém sabe o que o seu irmão do lado está passando. No dia que eu recebi meu diagnóstico, eu vim direto para um ensaio aqui. Ninguém sabia o que eu estava passando, mas a amiga me deu um abraço e aquilo me acalentou. Eu saí daqui confortável, porque ela me abraçou. Ela falou, Vânia, deixa eu te dar um abraço. E quando eu cheguei na minha casa, eu mandei mensagem para ela, amiga, me desculpa, é que eu estou passando por isso e por isso. Então, irmãos, cuidado, porque nós não sabemos se o irmão do lado está passando. Às vezes está passando por uma enfermidade, por algo difícil, e você às vezes nem olha na cara da pessoa. E às vezes só precisa de um abraço. Só de um abraço. Porque nós damos um abraço à calma, como ele acalenta a gente. Eu quero agradecer muito, muito, meu Deus. Eu sempre vou ser grata pelo resto da minha vida, pelo que Ele fez na minha vida. Eu creio que ainda muitos testemunhos vai vir sobre a minha vida e a vida de vocês. Pastor, muito obrigada pela oportunidade. Não tem como não me emocionar. Isso aqui é de alegria, tá? Não é tristeza. Agora é só ir da vitória e marchar na presença dEle. Deus abençoe